porque a maconha não é liberando que vai criar essa doença. A maconha existe, as pessoas usam. O que nós estamos querendo é que essa doença, que já existe, seja tratada. Nós não queremos é criminalizar o doente. É diferente. Eu quero que essa pessoa que usa maconha, que está se prejudicando, que ele se trate. Mas doutor, você não acha uma pena muito maior querer que ele vá Assim pro como o SUS? alcoolismo é uma doença, né? O alcoolismo também... Mas o tabagismo também é, né? O tabagista tem que ser tratado. Eu, por exemplo, eu trato o tabagismo, quando chega alguém que usa droga, e não precisa ser nem internado, doutor. Eu trato no pronto-socorro. Bom, também se o senhor internar tabagista, nós vamos... Não, tabagista Nós vamos estar numa situação pior do que eu imaginava. Olha, posso lhe dizer uma coisa? Existem tabagistas a maior parte, uma boa parte, tem muito mais tabagista internado do que maconha. Por quê? Porque tem enfisema pulmonar e outra vez. Então é outro papo. Sim, Mas não é o tabagismo que vai levar a mas é por causa internação. do tabagismo. Sim, a causa. Agora, por exemplo, eu no pronto-socorro, eu cuido de pacientes com usuários de droga. Então, não precisa internar também. E tem muitos que se cuidam. Eu nem estou falando em internar, viu, doutor? Porque internar é para rico nesse país. A senhora está falando em criminalizar. Eu estou falando em criminalizar e que continue criminalizado sim. Agora, É o meio mais barato de se tratar dessa situação e também de dizer não àquele que pretende se drogar. Aí uma questão, doutora, porque assim, a saúde, como eu sou da área da saúde, eu acho que as doenças deveriam ser tratadas por quem tem a competência para tratá-las. E quem tem competência para tratar droga é a... Tá bom, doutor, mas quando a pessoa quer adquirir a doença, antes ela tem que ter um estoque, dizer assim, não adquira essa doença porque você vai pagar por isso. E vai pagar... Ah, doutora. Doutor. Olha, difícil, eu duvido, é complicado. É uma doença adquirida. Na minha área, é assim, as pessoas não querem ficar doentes, as pessoas ficam doentes. Mas as pessoas têm livre-arbítrio para se drogar ou não. Quando começam a se drogar, estão no livre-arbítrio. O livre-arbítrio é meio complicado. Depende de onde a senhora nasce, depende de quem a senhora é filho, depende de uma série de coisas. Então, não é tão fácil assim. O senhor não acha que é o efeito cascata? Por exemplo, como é que a pessoa começa a se viciar em maconha? A questão da legalização que nós estamos tratando é exatamente para enfrentar o crime organizado, para enfrentar a corrupção policial, para enfrentar o narcotráfico. A forma como ele propôs, eu concordo. Porque assim, na prática, o que acontece hoje é que o traficante que está lá com a arma, não é ele que está consumindo essa droga. São pessoas da classe média, da Barra da Tijuca, aqui do Morumbi. Esses são os maconheiros que compram droga e fazem com que aqueles jovens estejam lá armados com fuzis no morro. Então a violência principal é cometida por essas pessoas da classe alta, que não são punidas, não são criminalizadas, mas o pobre que está lá vendendo droga, esse sim é criminalizado. Mas por que o pobre está vendendo droga e não está fazendo outro tipo de trabalho? Conta para mim. Porque não se tem as oportunidades para que isso aconteça. Então, se o jovem hoje vai procurar emprego no comércio, não tem, na indústria não tem, mas na boca de fundo... Nossa, mas o presidente, a presidente ou a presidenta... 30 mil vagas ociosas aqui em Nossa, São tem Paulo. tantas vagas ociosas, o comércio está cheio, está tudo lotado, Doutora, não está entendendo. senhora, olha, no presídio feminino, a maior parte daquelas mulheres estão lá por tráfico. E se a senhora vê, são todas, sabe, esposas de pessoas que estão presas também e que foram traficar para sustentar seus filhos. Agora você perguntou como é que as pessoas usam droga, eu vou lhe responder, depende da época. Por exemplo, em 1970, 80, virou sucesso a maconha, as pessoas, uma boa parte da... Desculpa, mas eu não posso deixar de comentar. Quer dizer que a mulher está traficando para sustentar os filhos? Não, pelo amor de Deus. Foi. Seria a mesma coisa que dizer que eu assaltei um banco para sustentar minha casa. Olha, se você tem um marido, você não trabalha, de repente esse marido que lhe sustentava, você mora numa favela, esse marido que lhe sustentava, você perde o seu companheiro, e você tem 4, 5 filhos em casa, não é que é o único espaço que você vê, é porque você tá tendo uma visão daí. Você precisa ter a visão dela, da situação dela, de como ela vive. Ela vive numa favela, ela é uma pessoa que não tem sua cultura, ela é uma pessoa que não tem sua condição. Então, esta mulher, o caminho dela é o crime, é o tráfico. Então, você tem que cuidar dessa pessoa também. Isso está me lembrando... Agora, é a mesma coisa... Está me lembrando sem brincadeira, sem querer organizar.
Você viu um estagiário que fez o exame da ordem e fez uma peça sobre estado de necessidade para justificar o tráfico. Deixa eu te falar uma coisinha. Você, olha, engraçado, olha, as estrangeiras... Deixa eu te falar uma coisa. Por que será que a maior parte das estrangeiras que são presas aqui no Brasil são africanas e não europeias, por tráfico? Muito bem. Só está pedindo para encerrar, eu só queria deixar uma posição que talvez eu não tenha tido tempo de explicitar com mais detalhes o que seria essa descriminalização, mas eu poderia até concordar se colocar um local específico, ou se fumar dentro de casa, na dele, até o problema dele. Agora, se tornar isso algo dentro do contexto social, eu acho que tem que ser crime mesmo. Aliás, é o exemplo que eu dei. Como é que eu faço para coercitivamente, se não for na forma do diálogo, para evitar que a pessoa que está do meu lado fume maconha? Eu não gostaria. Fume cigarro. Quer fumar? Não dá para parar? Não dá. Então eu tenho o Estado, através da legislação, que torna isso crime. Agora, comprando em local próprio, tendo acesso, se nós tivermos uma estrutura para fornecer esse atendimento, etc. e tal, for uma coisa bem moderada, e meu entendimento é que colocar na cadeia realmente não adianta. Agora, deixar de punir criminalmente, eu também acho que não. Eu acho que ainda é um fator inibidor. Nós temos que encerrar. Vamos dar uma opinião final. Eu dei a minha, não dou no final. A questão principal é que nós temos que rever essa atual política antidrogas que não deu certo no Brasil, não deu no mundo todo. Mesmo os Estados Unidos, que tanto gastaram com a repressão, estão revendo isso. A Califórnia agora já legalizou a questão da maconha, inclusive vendendo em cafeterias, em bares, etc. Isso diminuiu a criminalidade na Califórnia. Então a questão que esse debate é público, acho que um plebiscito seria bastante salutar para que nós tenhamos diferentes visões de especialistas e possamos chegar numa conclusão final, que é combater realmente a criminalidade, que é prevenir e tratar a pessoa que precisa ser tratada. Então é isso que nós estamos defendendo e não fazendo apologia do uso de drogas, porque nós não usamos e não queremos que ninguém use. Doutora Eliana? Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade que vocês me deram em voltar ao programa e dizer que eu sou frontalmente contra mesmo, que o que é droga, o que é remédio, o que é bom. E não adianta todo mundo ir para academia e depois ficar fumando maconha em casa, entendeu? Dá na mesma. É crime, ponto final. Eu gostaria que, assim, como a gente falou no instante, assim, que cada um cuide da sua competência. Como é um transtorno, é uma doença, que seja cuidado como doença. E esse dinheiro que se gasta para criminalizar, que seja colocado na área da saúde, que com certeza nós vamos fazer um trabalho bem mais amplo do que nós fazemos agora. Eu quero agradecer a presença de todos que nos honraram com a participação nesse debate, vamos dizer assim. E o Ariel, seja sempre bem-vindo aqui no Ativa, retornou depois de muito tempo, mas sempre bem-vindo aqui. As câmeras e as portas estão sempre abertas aqui, o doutor também da mesma forma. Doutor Liliana, não precisa de convite. Obrigada. Já que os internautas que nos acompanharam até agora. Marcelo. Obrigado, doutor Paulo, mais uma vez. Eu passei o e-mail do doutor Ariel, passei também o nosso e-mail aqui, pessoal. Pode mandar e-mail pra gente. Vocês ficam agora com o resumo. Só um detalhezinho, antes de você dar o chavão e terminar. Falando em droga, vou me permitir fazer esse comentário. Eu queria saber como é que está a droga de um certo time que eu torço. Jogando na Colômbia. Vamos devagar, vamos lá, vamos encerrar. Pessoal, muito obrigado, doutor Paulo Cabanese, mais uma vez, muito obrigado. Semana que vem nós voltamos, você fica agora com o resumo das principais notícias do dia, notícias online, com Renato Coroni, é sempre Bela, Maela e Thierry. Obrigado, até a próxima.